coisa bacana a gente começar ouvindo uma pessoa tão representativa, com tanta autoridade como a doutora Inara, né? Ela foi uma espécie assim, de gerente, né, desse processo de organização, e acho que as coisas não são por acaso. O fato dela abrir o nosso encontro aqui tem um significado muito grande para todos nós, viu? A doutora Inara é uma amiga que o melhor dessa história são as amizades que a gente faz. A aproximação aqui com os colegas, com o Paulo, com a Andressa, entendeu? Isso é o que fica. E é isso que o professor Marco Antônio Brasil, que vai estar amanhã aqui com a gente, que é um fera na psiquiatria mundial, reconhecido mundialmente. O Marco Antônio disse: Carlos, eu estava com saudade desse tipo de encontro. E ele está adorando essa história de vir para o Piauí, assim como o professor Douglas também. Só fala em Cajuína, viu? Bom, então, meu nome é Carlos Francisco, e desses termos que a doutora Inara, inclusive, já utilizou aqui alguns, todos focados nessa questão da aproximação. É isso que a gente vai repetir. Não se espantem, porque vocês vão ouvir repetidamente essa questão da aproximação, da integração. O que a gente está querendo aprofundar é o seguinte: por que é que a gente fala tanto nisso e isso continua no campo teórico? Quer dizer, essa distância não atinge ainda um nível cortical mais profundo, né? Fica numa coisa mais superficial. Então, há necessidade, sim, da gente ficar repetindo, né? A Virgínia está aqui, trabalha comigo na gerência de saúde mental, e a gente vê a dificuldade, né? Inicialmente nós quisemos levar esse encontro para um hospital geral aqui do Piauí, e a dificuldade que nós tivemos, e a alternativa, muito por influência do Paulo, a quem eu agradeço desde já, foi a Nova FAP que nos acolheu, viu? Então, eu queria que ficasse desse primeiro slide, esse termo, chamados os termos chaves. É um pouco de psicanalítico isso, né, de Ferdinand de Saussure, né? Interconsulta. Eu acho que nenhum desses conceitos, veja que eu estou usando a palavra conceito, eu não estou usando definição, porque não existe, não tem sentido se falar em definição desses conceitos. Por quê? Porque vocês vão encontrar vários, e isso é bom, isso é importante, porque a gente precisa dessa diversificação, desses olhares diferenciados para entender o que a gente está falando. Então, matriciamento, equipe multiprofissional, interconsulta e saúde mental, leitos psicossociais e hospital geral, eu vou apresentar aqui os conceitos do Ministério da Saúde, nenhum deles, para mim, traduz melhor essa aproximação do que a interconsulta em saúde mental. Então, o matriciamento, né, que ele fala aqui, há um detalhe: o matriciamento é da atenção básica, muito importante, fundamental, coisa que as meninas da gerência trabalham tão bem, e tem um trabalho em todas essas regionais do Piauí. Daí esse esforço nosso para fazer essa transmissão do evento, né, online. Por quê? Porque a gente está chegando nas regionais, com a grande ajuda da gerência de atenção e saúde mental, que nós temos aqui a Virgínia, né, e a Gisela, né, também, que é outra pessoa muito envolvida nesse processo. Então, veja que o matriciamento ele fala em equipes, né, ele não fala assim de forma mais individualizada, ele fala equipes. Difícil, não é fácil. Equipe multiprofissional, aqui sim, equipe. Ora, isso aqui é o sonho de todo gestor do SUS. Que a gente tem, essa equipe multiprofissional, onde é que a gente vai encontrar ela melhor delineada? No ambulatório. Agora me digam, psiquiatra conversa com psicólogo no ambulatório? O assistente social conversa com psicólogo? Terapeutas ocupacionais eram para estar atuando nos ambulatórios. Essa coisa de internações, de excesso de internações que a gente tem, e eu não falo só de internações
Em saúde mental, não. Estou falando também de internações de saúde orgânica, né? Internações de pneumonias desnecessárias. Isso representa a falência do ambulatório. O ambulatório é o coração de todo o sistema de saúde, deveria ser. O que ocorre, esses contatos, por iniciativa pessoal, eu tenho essa prática porque eu tive a graça, assim como os outros colegas aqui, de nós termos o professor Alexandre Barbosa Nogueira, que é o nosso grande homenageado. Ontem o filho dele falou comigo dos Estados Unidos, hoje um baita pesquisador lá em Vermont, né, que é perto de Nova York. E eu pedi para ele gravar um texto, e ele disse, eu não consegui, porque eu chorei o tempo todo. Só isso aí já me fez sentir que esse seminário valeu a pena. Tá? Então, ele bota aqui um bocado, isso todos são conceitos do Ministério da Saúde. Bota um bocado de gente aí, técnicos, auxiliares. Era para todo mundo conversar. Isso acontece? Eu acho que não. Na interconsulta, sabe por quê que eu acho que a interconsulta é quem melhor representa esse diálogo? Porque ela é quase que impositiva. Quando alguém pede um parecer, a pessoa tem que ir lá e fazer. E vai ter que explicar para o pessoal da equipe. Porque não pode parecer em psicologia. Veja que nós estamos trazendo aqui um conceito mais moderno, interconsulta em saúde mental. Porque o conceito histórico é realmente interconsulta em psiquiatria. Então, também essa coisa de fazer o parecer, deixar lá no prontuário e ir embora, aí vou mais uma vez aqui citar a Virgínia, que para mim ela deu conceituou de forma muito correta. Doutor Carlos, realmente isso aqui trata-se de atendimentos ou de avaliações fragmentadas. Fica um fragmento, mas não fica um todo. Né? Vamos para leis psicossociais. Isso aqui também é mais uma forma de tentar aproximar as equipes. Por quê? A gente conhecia leitos de psiquiatria. Né? Leitos de saúde mental já foi um avanço. Mas leitos psicossociais aqui claramente tem um indicativo de integrar o serviço social, né? Junto com todos nessa equipe. Mais uma vez, aquela questão. As famílias. Família de um paciente que está internado no hospital geral, aqui nós temos uma experiência na maternidade, Dona Evangelina Rosa. Com a Covid ficou meio bagunçado o processo, mas os leitos existem. E na parte da interconsulta nós temos no hospital infantil uma psicóloga que faz, eu não sei se ela está aqui, a Letícia, né? Mas que são ainda, mas que não pelos profissionais. A gente vai entender que isso tem uma questão mais estrutural. Não é falta de vontade dos profissionais, nenhum da gente aqui. Hospital geral. O que significa isso? Essa coisa tão difusa, né? Então, eu cheguei à conclusão, sabe o que é um hospital geral na prática? É um hospital com nichos especializados, né? Como se a gente vivesse ainda no feudalismo da saúde, o nicho da psicologia, o nicho da ginecologia, o nicho da psiquiatria, o nicho da... E que tem pouquíssimo contato. Então, é um hospital geral. E daí? Aquela história de ser solitário, estando ao lado de um bocado de gente. É o que mais a gente está vendo hoje. Né? Então, nem passar do feudalismo para o absolutismo, que seria uma gerência mais centralizada, mas que designasse bem esses papéis, a gente não conseguiu ainda. Eu não estou dizendo com isso que as coisas não estão sendo feitas. Claro que estão. E que está se avançando. Claro que sim. E que isso está resultando em coisas boas para os pacientes, para as famílias. Claro que sim. Eu estou falando de uma distância que eu considero ainda muito grande para alguma coisa que a gente chame de ideal, né?
Então, aí eu vou, depois dos conceitos, eu queria, eu pensei até que se eu devia falar isso ou não, mas eu acho que é importante. Terceiro ano de medicina, eu estudando no Rio de Janeiro, na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu me desencantei com a medicina. Eu digo, olha, isso aqui não é nada daquilo que eu pensava. O Maurício conhece bem essa realidade, né, Maurício? Então, eu sempre fui apaixonado por história. Sempre. Tinha um problema sério. Eu ficava muito preocupado porque eu fiz o vestibular para medicina sabendo que as matérias que eu menos gostava eram matemática, química e biologia. Eu digo, eu estou lascado. Eu estou indo para medicina. Então eu questionei isso. Mal sabia que indo para a história eu ia descobrir a minha verdadeira vocação, que era ser um médico psiquiatra. Pela interface que a psiquiatria tem também, não somente com a biologia, não somente com a química, mas também com as ciências sociais, né? Então, hoje eu não saberia ser outra coisa e nem queria. Eu gosto de ser psiquiatra, e gosto muito. Entendeu? Eu fico muito feliz de estar aqui com pessoas que têm esse mesmo, eu não vou nem chamar de amor é uma palavra um pouco difícil, gasta, né? Mas de gostar, o verbo, gostar, que eu acho que é bem importante. Então começa o quê? Essa tentativa de diálogo, em 1837, né? O doutor Antônio Luiz da Silva Peixoto, isso aqui é um facsímile da tese. Eu tenho essa tese. Depois, se quiser, eu posso fazer um xerox, deixar aqui, aí vocês reproduzem, tá bom? Isso foi difícil conseguir. Tive muita ajuda do pessoal da Unicamp, tanto o mestrado quanto o doutorado foram nessa área, uma área de pesquisa do professor Paulo da Gualarrão, da professora Ana Oda, que gentilmente cederam livros para serem sorteados, da melhor categoria. Os livros, olha os sorteios, está cheio de médico psiquiatra querendo ganhar, porque os livros são muito bons, né? Então, o que ocorre? Lá no Terreiro de Jesus, onde funciona a Faculdade de Medicina da Bahia, foi a primeira do Brasil. Por que ela foi a primeira do Brasil? Porque a família real veio tentando fugir da invasão de Napoleão. A família real vindo trouxe um bocado de coisa boa, mas trouxe problema também. Depois vou citar assim, pensando, porque senão fica muito extenso. Mas as faculdades, na verdade, elas surgiram em 1808. No mesmo ano da chegada Só que elas surgiram como faculdade de cirurgia. Quem eram os cirurgiões naquele tempo? Eram os barbeiros. Cirurgia não era medicina, não era considerado medicina. Medicina, como se entendia, era clínica. Clínica médica. O nascimento o livro do Michel Foucault, o nascimento da clínica, explica muito bem essa questão, né? Estou vendo aqui o Caio, pessoa que participou comigo do doutorado, foi comigo para a Unicamp no dia da apresentação. Eu digo, Paulo, eu queria que você me desse, se você pudesse e tal, e ele teve essa gentileza. O pessoal adorou o Caio lá, e o Caio já estava dando aula lá do que ele sabia também, enfim, da experiência dele. Ele é enfermeiro e está fazendo medicina agora. Bom, então o que acontece? Vamos lá. A exigência, essa é a primeira turma, da Faculdade de Medicina como clínica, porque as faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, oficialmente, surgem em 1830. 1808 ou 9, agora fiquei em dúvida. São as faculdades de cirurgia. E aí a Bahia, como tem esse baiano, quer ser primeiro em tudo, com toda razão, eles disseram, a primeira faculdade foi aqui, e não estão errados, mas a primeira faculdade de cirurgia, tá? E, ao término do curso, 6 anos, né, em 1837, tinha que apresentar uma tese. Uma tese para encerrar, que seria mais ou menos o que a gente conhece hoje como TCC, né, ou monografia, ok? Então, o doutor Peixoto faz uma tese sobre alienação mental. Bom, aqui ficou um pouco extenso, porque está em português castiço, é uma reprodução
da própria tese do Dr. Peixoto, que eu fui, desde o início, o pessoal da Unicamp dando apoio e o pessoal da UFRJ criticando. Por quê? Porque ele dizia assim, você está baseando seus trabalhos em teses que a gente sabe que muitas eram plágios, eram cópias. Aí entra a discussão. Plágio naquele tempo tinha o mesmo significado de hoje? De jeito nenhum. Esses caras, Dr. Peixoto, eu fui atrás de saber, ele foi para a iniciativa privada, abriu o consultório, ele não foi trabalhar na rede pública, né? No caso seriam os asilos. Eles faziam uma ginástica imensa para chegar a medicamentos. O medicamento muitas vezes chegava estragado, porque a viagem de Lisboa, que era a fonte maior de envio, né, tanto da parte teórica quanto era a Europa. E os medicamentos chegavam estragados muitas vezes. Outra dificuldade, os jesuítas chegaram ao Brasil no século anterior e eles tinham um conhecimento, na verdade, erudito, muito maior do que os médicos. No final do século XVIII, o Brasil tinha 7 médicos. E alguns deles, judeus, convertidos, né, chamados novos, tem uma expressão que se usa, né, cristão novo, porque já sofriam essa perseguição. E não eram grandes pessoas assim, não tinham grande referência. Os jesuítas sabiam muito mais medicina do que eles. E tem uma coisa, os jesuítas se aproximaram e se aprofundaram na parte de educação também, educação e saúde. Todas as Santa Casas foram criadas por jesuítas, todas. E eles passaram a conhecer a medicina indígena. E tinha muita coisa que funcionava. Por quê? Porque eram medicamentos feitos a partir de plantas, de muita fitoterapia, alguns, né, até de outros tipos de minerais, por exemplo, mas não eram reconhecidos cientificamente, né, dentro daquele padrão que se exigia e tal. E aí eles aplicavam isso nos colégios. Os colégios viraram ambulatórios. E a medicina tradicional nunca aceitou essa presença dos jesuítas. Eles foram expulsos em 1700, segunda metade do século XVIII. Né? O Marquês de Pombal expulso, os jesuítas e tal. Por quê? Porque influenciavam demais, sabiam muito, tinham muito poder nesse sentido do conhecimento. E aí o doutor Peixoto detona o doutor De Simone, Luiz Vicente De Simone, era um dos médicos da Itália e da Europa que vieram para o Brasil, veio também fugido, estava sendo perseguido lá na Itália. O Brasil se beneficiou, não dessas guerras napoleônicas, tá, mas dessa busca, a própria família real, quando veio, e trouxe um bocado de benefício para o Brasil, né? Então, o doutor De Simone, ele era um artista, um poeta, tem várias poesias do De Simone, e ele trava esse embate com o aluno dele. Ele era médico da Santa Casa. Nesse tempo, os doentes mentais eram tratados na Santa Casa de Misericórdia. Aonde? Num porão. Num lugar mais insalubre que se podia imaginar. E a aspiração de todos eles, todos os alienistas, os psiquiatras da época, era o asilo. Eu imaginava. Com o asilo a gente vai ter um tratamento digno, humano, tirando vamos ficar livres desse jugo do provedor da Santa Casa, que era quem mandava no asilo. Não conseguiram. Eu vou mostrar o asilo aqui. Mesmo com a construção do asilo, ficou sob a administração da Santa Casa. Então, o doutor De Simone diz, olha, o doutor Peixoto, isso aqui, em 1839, uma reunião na Academia Imperial de Medicina. Porque essa reunião já era para falar do asilo,
do grande clamor de todos eles, né? Xavier Sigol, todos os médicos naquela época que tinham influência. E ele faz esse discurso foi reproduzido em 2004 pela Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, a cargo da professora Ana Uda, que é uma das pesquisadoras lá da Unicamp. São palavras que ele proferiu, o doutor De Simone. E ele diz, olha, o doutor Peixoto é engraçado, ele chega aqui e fala que... Mas ele não está levando em consideração a nossa dificuldade. E desde esse tempo, desde esse acesso a esses textos, a essas manifestações, a gente passa a perceber que esse preconceito contra a psiquiatria histórico é, na verdade, absolutamente infundado. Porque o núcleo maior, o núcleo pensante, o núcleo dos alienistas que realmente influenciavam, eles não queriam asilo, não queriam esse modelo asilar. O asilo era o local que eles achavam que ia ter né, mas tinha o hospício, tinha outro pensamento. E aí ele coloca, olha, não é isso que a gente quer e tal, e esse debate, olha que interessante, um debate em cima de quê? De aproximação de ideias, de um médico clínico, diretor, uma espécie de diretor clínico da Santa Casa, com um estudante. Olha, isso aqui está errado, essa forma como eles estão sendo tratados, porque tinha tronco, né? O azougue, o azorrague, né, que eram salas de castigos, porque o tratamento moral de Pinel era muito centrado nessa história do ensinamento. Toda vez que vocês ouvirem falar nesse termo moral, é algo, no século XIX, tratamento moral é algo que não era físico. Tá? Então, o tratamento socioterápico, o tratamento psicoterápico, vou usar um termo aqui adaptado para aquele tempo, psicoterápico, um tratamento de praxiterapia, né, que se assemelha à terapia ocupacional. Tudo isso estava dentro desse tratamento moral. E eles acreditavam que essa educação baseada em preceitos morais, isso iria curar as doenças mentais. Né? E muitos pacientes melhoravam. Por quê? Porque tinham pelo menos esse acolhimento. Né? Havia uma voz corrente muito difundida na Alemanha, né? E nos outros, para a França, mesmo na França, de que os doentes mentais, eles tinham uma sensibilidade diferente de uma pessoa normal. Então não tinha problema nenhum o doente mental sentir frio, sede, fome, porque a percepção, o sensório deles era diferente, era alterado. Então, isso, ao longo do século XIX, isso ainda permanece. Então, quem começa a se opor a isso? Pinel, Esquirol, e os outros. Na Alemanha, Kraft-Ebing, né, vários também, que tinham visão muito mais científica, né, até chegar no Brasil, que a gente vai chegar um pouco lá na frente. Eu procurei focar no Brasil, porque se eu fosse falar aqui dessas coisas todas, a gente ia passar o dia inteiro aqui, né? Então, aqui... Vamos para 1845, que o provedor da Santa Casa... Aqui eu estou citando um trechinho que o Juliano Moreira falou no artigo de 1905, quando ele já era diretor do hospício, quando ele fala da ida, o provedor, né, o José Clemente, que era um jurista, eles pagam a ida do doutor Antônio Neves para a Europa. Ele visita cerca de 6 ou 7 países. É uma viagem que dura uns 5 anos. Faz um relatório brilhante. O que é que ele insiste nesse relatório? Viu, Gisela? O que é que ele insiste? Na necessidade do tratamento não farmacológico. Vem junto com o tratamento farmacológico. Os remédios eram pouquíssimos. A forma de tratar era duríssima. As sangrias continuavam.
os sedenhos, as moxas, né? Também, sempre com essa ideia, né, que foi desenvolvida para a ciência da época, de que eles causando uma ferida na pele, o cérebro, eles sabiam que o cérebro era o órgão de controle, mas a sede das doenças mentais, para eles, eram as vísceras. Então, isso perdura até a segunda metade do século XIX. Não, se você faz um tratamento causando uma ferida na pele, o que acontecia, na verdade? O paciente passava a ter febre. Com febre, você produz um bocado de substância, né? E isso acalmava o paciente. Então, eles achavam que esse tipo de tratamento, né, era uma espécie de desvio da loucura. Ora, evidentemente, o paciente está em crise. Se você faz se ele entra em febre, olha, isso perdura no século XX, malarioterapia. O paciente tinha febre de 40 graus. A eletroconvulsoterapia, o ECT, também um pouco nesse rumo, só que de uma forma um pouco diferente. Mas, basicamente, assim, na década de 1960, trazendo um pouquinho para cá, aqui já na colônia de psicopatas, atual Hospital Aurelino de Abreu, onde fica agora, eles faziam o que a gente chama de sossega-leão. Sossega-leão era uma injeção, o Caio ouviu bem essa expressão, né? O Caio é um especialista, vai ser psiquiatra, vai ser um grande psiquiatra, viu, Caio? Então, o que eles misturavam? Uma ampola de fenobarbital, uma de aldol, uma de prometazina e uma de clorpromazina. Aplicavam intramuscular no paciente, o paciente dormia. Quando o paciente estava acordando, eles aplicavam outra. Esse tratamento era chamado de hibernoterapia, o paciente hibernava. Às vezes passava 30 dias dormindo. Só que quando acordava, a loucura voltava, a doença mental voltava. Então, isso eu estou falando da década de 1960, aqui, pertinho. Então, o doutor Neves, né, visita esses na Bélgica, Inglaterra, França. E aí, enfim, essa é uma... Olha, se vocês tiverem oportunidade de conhecer o hospício, o prédio é belíssimo. Ele fez um prédio suntuoso. As louças eram importadas da Europa. Por quê? Porque a sua opulência, ela tinha, primeiro, o nome do imperador, Pedro II, que tinha toda essa coisa da opulência pela vaidade e tal. E depois, porque eles imaginavam que um grande hospital imenso, com todas essas salas, seria suficiente, porque tem vários especialistas, enfim, como houve, né, de clínicos presentes, alienistas, tal. Só que não funcionou assim. O hospício começa com 300 pacientes, é inaugurado em 1852, né? Começa com 300. Aí se espalha a notícia, olha, tem uma casa, um palácio, já Palácio da Loucura lá no Rio, que está curando todo mundo. Aí vai gente de Minas, da Bahia, do Nordeste. Imagina, gente do Nordeste. Quanto tempo demorava uma viagem de... Hein, cara, você imagina, não, né? Acho que 2 meses, em lombo de burro, né? Aqui no Nordeste era mais fácil ir para a Europa, de navio, de Parnaíba, do que ir para... Isso a gente, nas minhas pesquisas também eu vi isso. Em pouco tempo, com menos de 6 meses, ele já estava com 600. Um ano, 1.000 pacientes. Ou seja, estava funcionando, não era nada daquilo do que eles imaginavam. Por quê? Porque os tratamentos ainda se mantinham
incipientes, e mesmo as socioterapias, as terapias associadas que deveriam existir, isso não se deu de forma adequada. Por quê? Entre outras coisas, só voltando ainda, né, para lembrar aqui, o doutor Antônio Neves, depois desse trabalho todo, desse relatório, ele é nomeado o primeiro diretor do hospício, em dezembro de 1852. Em fevereiro de 1853, quanto tempo depois? 2 meses? Um mês e meio. Ele é demitido. Uma pessoa que passou 5 anos viajando, por quê? Por questões políticas. E aí entra o doutor Manuel José Barbosa, que era ligado ao pessoal da Santa Casa, que tinha influência política. Por quê? Porque desde o início esses hospitais foram vistos como nichos políticos de ambição. Mas não são só eles, não. Qualquer hospital. Aí a gente pode falar da estrutura de saúde como um todo. E estendendo os programas também, que não envolvem a medicina. A influência maléfica da política sobre a saúde, ela é histórica e continua. Paralelamente a isso, o Dr. Franco da Rocha se forma no Rio de Janeiro e começa um trabalho semelhante em São Paulo, que não tinha um hospício. Aí o pessoal do Rio diz assim, pô, nós temos um hospício, você não tem nada. Aí ele faz o Juqueri, não sei se a Andressa ou o Paulo são de São Paulo. Você passou por lá. Olha, que coisa impressionante, né? A história é viva, né? Juqueri no mesmo molde. Eles tinham essa ideia de que era preciso uma área bem vasta para que os pacientes pudessem desenvolver livremente as suas atividades. Era algo moderno para a época. Juntamente com os tratamentos, eu tinha 2 medicamentos, por exemplo, hidrato de cloral e o bromureto de potássio, extremamente violentos, e efeitos colaterais terríveis. Por conta do bromureto de potássio, vale a pena ler o conto O Alienista, do Machado de Assis. Eu tenho 15 minutos, né? Então, obrigado. O que o Machado de Assis fala? É uma crítica violenta. Por quê? Porque o Machado de Assis tinha epilepsia, tomava o bromureto de potássio, ficou com a pele amarronzada, ele que já tinha problemas em relação à questão da raça, né? E faz aquele conto que vale a pena, todo mundo leu, O Alienista, destroçando todos os alienistas da época. Então ele faz o Hospital do Juqueri nesse mesmo modelo. Quer dizer, na mesma forma de concepção, né? Então, essas são palavras dele, é um problema social. Veja como o Franco da Rocha, Juliano Moreira, o Franco da Rocha está para a psiquiatria em São Paulo, como o Juliano Moreira está no Rio de Janeiro e na Bahia. Ou seja, quem diz isso não é a favor de tratamento desumano para paciente. Eles fazem realmente parte do que eu chamo de verdadeira história da psiquiatria. E pelas palavras deles, a gente denota que por outros motivos esse processo desandou, não pelos psiquiatras. Pode ter certeza. Alguns, sim, alguns aderiram, né, a essa forma, a esse apego ao governo, né, ao oficialismo. A gente vai ver um pouquinho disso. Bom, aqui o Juliano, já no artigo 1905, eu repito um pouquinho o que ele falou. O Dr. Manuel José Barbosa, ele fala já do Manuel José Barbosa como diretor. Assumiu depois do Dr. Antônio Neves, né? E ele conseguiu as ações socioterápicas. Olha a preocupação dele. Ações socioterápicas, junto à família, inserção do paciente na vida comunitária, na vida social. Isso, século XIX. Mudança na passagem para o século XX. Então,
Ele pede aí, né? Musicoterapia. Tem um artigo de um alienista suíço que diz, eu entrei no asilo, quando eu cheguei lá tinha uma banda, uns 6 músicos tocando música na entrada. Qual é o problema? Ele só viu a superfície. Ele não foi aos porões. Os alienistas foram. Psiquiatria, desde o início, foi aos porões. É muito fácil falar mal da psiquiatria sem se dar conta de que foram os psiquiatras que inicialmente, e até hoje, os que vão aos porões. Eu fui aos porões até para fazer minha pesquisa, porque lá na biblioteca da UFRJ é um porão, as obras raras estão, tem morcego, tem tudo lá, enfim. Aqui eu fiz uma sequência que, em 1903 é o ano em que o Juliano Moreira assume e reforma. O asilo já está, aquele bonitão, lindo, em toda a arquitetura, 3 ou 4 arquitetos trabalharam, né, no projeto. E o professor Leme Lopes, né, é uma referência da psiquiatria na década de 1960, professor da UFRJ, e ele diz, Juliano Moreira deixa a direção em 1929, fica de 1903, com intervalos, algumas pessoas, alguns substitutos, assumiu porque o Juliano ia para os congressos. Oi? 10 minutos, pronto. Então, o Juliano, o doutor Juliano, nessas viagens demorava 1 mês, 2 meses e tal. Até a viagem, né, em si era demorado. Mas ia defender a psiquiatria brasileira. Aí já chamaram de psiquiatria. O termo alienista ficou mais como pejorativo. Alienista era o psiquiatra de hospício. Psiquiatra eram os da academia, né? Como Teixeira Brandão, por exemplo, que assumiu, logo depois da proclamação da República, ele assume, né? E cria a cadeira, né, do Nuno de Andrade, enfim, todo esse. Tem muita coisa, eu dá vontade de eu falar aqui o dia inteiro, né? Enfim, só um exemplo. Duval Marcondes, médico, paulista, tenta a cadeira de psiquiatria e neurologia da USP. Perde para o professor Pacheco e Silva, que era um ortodoxo. Então ele fica meio desanimado, desmotivado. E ele sempre teve esse pendor para a psicanálise. Isso aqui, interessante, essa carta de cima é uma carta do Val Marcondes para o professor Freud. O professor Freud é ótimo, né? Para o Freud. E embaixo a resposta do Freud para ele, autorizando o funcionamento da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, que foi a primeira. E a Adelheid Koch, eles precisavam de analista de data, naquele tripé que desde o início a psicanálise montou. Teoria, análise, né, supervisionada, e qual era o outro, hein? Algum psicólogo me ajuda aí. Enfim, teoria, análise com supervisão e eu acho que a própria prática, né? O atendimento. E a Adelheid Koch é judia, e aí o professor, o Freud, quem dirigia a Sociedade Internacional de Psicanálise era um discípulo de Freud, não estou lembrando o nome dele agora, mas ele diz, olha, tem uma pessoa aqui que está querendo ir embora aqui da Alemanha, perseguida, a turma queimando livro, né? Aliás, está fazendo uma coisa parecida hoje, né? E ela vem, Ernest Jones era o presidente, bem discípulo daquele, bem obediente a Freud, e ela fica em dúvida entre a Argentina e o Brasil, e diz, não, vou para o Brasil. E ela, junto com o Duval Marcondes, começa a formar, aí sim, psicanalistas formados por um analista de data, reconhecida e autorizada por Freud. Bom, o que acontece com o Estado Novo?
Juliano Moreira demitido, esses sinais começam. Eugenia, que no Brasil, Gustavo Riedel, que era um discípulo de Juliano Moreira, trabalhou tanto essa questão. Eu conversei ontem com o professor Valmor Pitininho do Rio Grande do Sul, eu encontrei um artigo dele maravilhoso, e ele disse, criou-se uma lenda de que o Gustavo Riedel, que ele morreu novo, que o Gustavo Riedel, que era presidente da Liga de Higiene Mental, a eugenia no Brasil, nos Estados Unidos também, ela tinha e na Alemanha, né, Kretschmer, tinha essa visão, mas voltada para prevenção, nada de pureza racial, isso foi uma distorção com o nacionalsocialismo, com o nazismo, enfim, com essa questão toda. E o que passa a surgir a partir do Estado Novo? Grandes colônias. Eu cito duas aqui, a colônia Atamarineira e aqui, a nossa, que é um pouco atrasado, né, o Piauí um pouquinho atrasado sempre. Então, em 1950, a nossa colônia aqui só é inaugurada em 1968. Isso é um jornal da época. Isso foi uma monografia da residência médica, História da Psiquiatria no Piauí. Foi por isso que o professor Paulo Dogola Rondo me convidou para fazer o mestrado na Unicamp. Então, aqui, imensa, o Areolino ia de onde ele é hoje até a beira do Rio Puti. E aí a intromissão política, um vereador, põe um pedaço de terra aqui para reduziu para o que é hoje. Em 1960, o professor Leme Lopes, que dois exemplos, né? O professor Leme Lopes, olha o grau de influência da psiquiatria brasileira. Ele criou as bases para o DSM, para a classificação norte-americana, que é aquela classificação com os eixos classificatórios. Essa foto é do tratado do Kapler, né, Edir? E eu quis colocar aqui para exemplificar, onde ele faz a reprodução da capa do livro do professor Leme Lopes. Harold Kaplan, que essa é a Bíblia, né, considerada até hoje da psiquiatria. E o Leme Lopes é a mesma coisa, ele defende essa psiquiatria científica, baseada em Juliano Moreira e tal, que vem, né, agora, desvirtuou muito, né? Nesse momento surge um movimento contrário, que é o da antipsiquiatria, que é o radicalismo total. Aí centrado em Michel Foucault, né, Thomas Szasz. Thomas Szasz dizia, por exemplo, que a loucura não existe, ela é uma fabricação dessa sociedade louca. Isso misturado com o movimento hippie, contra a cultura dos anos 60 e tal. O Michel Foucault, que foi um grande pensador, um grande filósofo, ele era tão radical, mas tão radical, que essa divergência aí surge lá atrás com a psicanálise, ele... 5 minutos, ok. Ele estimula todos esses antipsiquiatras. No Brasil, a gente tem uma experiência. A única foto que eu consegui, num artigo, inclusive, do professor Valmor, que é um historiador da psiquiatria, o Hospital São Pedro, em Porto Alegre, e que o tratamento era feito à base de comunidade terapêutica. Os médicos colocavam os consultórios no pátio. Os pacientes discutiam, era meio utópico, discutiam o tratamento junto com o médico. Ele dizia assim, não vou tomar isso não. Por que você... Então era uma espécie assim era bem revolucionário, de encontro àquela psiquiatria tradicional. Essa experiência está registrada, né? E o Michel Foucault tinha ele tinha um conceito horrível do Pinel. Ele dizia que Pinel era um déspota, né? Uma pessoa extremamente horrível, né? Mas aí ele é tão radical que ele rompe com a psiquiatria, rompe com a psicanálise, e eu não sei nem se a gente pode chamar o Foucault de anarquista, porque ele não se enquadra, ele disse que não quer se enquadrar em coisa nenhuma. E os psiquiatras disseram, Michel Foucault, disse, não cita meu nome não. Mas era uma pessoa genial, não deixa de ser.
60, 70, 80, 90. Veja o contraponto, as sístoles e as diástoles, de um lado e de outro. Antes psiquiatria, ali David Cooper, eu nunca imaginei que ele tivesse essa barba, aparecendo aquele Al-Zawahiri, né? Esse é David Cooper, um dos precursores da psiquiatria. Do outro lado, o Prozac, década do cérebro, 1990, psiquiatria biológica. Aí, só o que resolve é remédio, tal. Aí fica nesse... Isso gera o quê? Gera distanciamento. Como é que ficavam os psicólogos no meio desse processo? As outras categorias da saúde mental nesse processo. Claro que isso aqui é só uma apresentação que vai servir de reflexão. Finalizando, qual a saída? Aqui o banquete dos gauleses. Todos vocês, e nós aqui também, somos convidados a participar desse banquete. O professor Marco Antônio Brasil disse, e o Douglas também, o professor Douglas, que não acredita em evento que não haja alegria, que não haja confraternização. Eu também não. E é por isso que eu quero dizer da minha imensa alegria de estar aqui com vocês.